Olha, filhotes, vocês estão vivos? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre história, né? Como ensinar e aprender, apreender o meio, procedimentos, fontes e recursos. Bora lá, né? No que respeita à relação da história escolar com a ciência de referência produzida nas universidades e instituições acadêmicas, verifica-se a influência dos análises, na medida em que os historiadores foram estimulados a focalizar seus estudos em recortes regionais. Segundo Cardoso, essa tendência historiográfica trouxe a preocupação com o espaço, primeiro por meio da tradicional ligação com a geografia humana, depois através da história, ainda mais espacialmente pensada. Este autor cita alguns historiadores que inauguraram tais estudos, como Fernand Braudel, com o Mediterrâneo, e Frederic Mauro, com a obra Atlântico, ambos os trabalhos de acordo com a sólida tradição francesa da história regional. Em se tratando das concepções pedagógicas orientadoras dos estudos locais, é na chamada Escola Nova, a partir dos métodos ativos defendidos, entre outros por Francisco Ferrer e Guardia e Celestin Freinet, o Francisco Ferrer e Guardia, que viveu de 1849 a 1909, e o Celestin Freinet, que viveu de 1896 a 1966. Aqui encontramos a clara preocupação em colocar os estudantes em contato com o seu ambiente próximo, em situação de observação da natureza e também dos fenômenos socioculturais. Para Bittencourt, as escolas experimentais brasileiras na década de 60 especializaram-se no estudo do meio e passaram a integrar os currículos escolares de maneira efetiva. Favorecemos o nosso olhar agora nas políticas educacionais públicas, especialmente nos parâmetros curriculares nacionais, área de história, no sentido de identificar os postulados que justificam a importância dos estudos locais e regionais na escola de educação básica. No primeiro ciclo, pelo fato de as crianças estarem ingressando na escola e, portanto, ampliando suas relações de convívio para além do grupo familiar, o trabalho pedagógico no âmbito da história deve contribuir para que elas consigam distinguir as relações sociais e econômicas submersas nessas relações escolares, ampliando-as para dimensões coletivas, que abarcam as relações estabelecidas na sua localidade. Assim, o eixo temático proposto para este ciclo é, notadamente, história local e do cotidiano sob argumentos da seguinte ordem. Os estudos da história local conduzem aos estudos dos diferentes modos de viver do presente e em outros espaços, que existem ou que existiram no mesmo espaço. Nesse sentido, a proposta para os estudos históricos é de favorecer o desenvolvimento das capacidades de diferenciação e identificação com a intenção de expor as permanências de costumes e relações sociais, as mudanças, as diferenças e as semelhanças das vivências coletivas, sem julgar grupos sociais, classificando-os como mais evoluídos ou atrasados. Como se vê na proposta do PCN, nos parâmetros curriculares nacionais, os estudos de história local constituem o ponto de partida da aprendizagem histórica, uma vez que permitem a abordagem dos contextos mais próximos em que se inserem as relações sociais entre os professores, os estudantes e o meio. Nessa perspectiva, o ensino-aprendizagem da história local configura-se como um espaço-tempo de reflexão crítica acerca da realidade social e, sobretudo, referência para o processo de construção das identidades desses sujeitos e de seus grupos de pertença. Segundo os autores portugueses Manique e Proença, em 1994, os estudos de história local desenvolvem nos alunos a capacidade de analisar criticamente seu entorno escolar e social, ao mesmo tempo que cumprem o papel de facilitar a estruturação do pensamento histórico e de lhes fornecer um quadro de referências que os ajude a tomar consciência do lugar que ocupam no processo de evolução espaço-temporal das comunidades local e nacional. Não obstante, a relevância do estudo da história local regional expressa em diversos documentos oficiais. Parabéns! Eu passei! Eu bombei! Mãe! Tchau, mãe! Tem que chamar o Odinei? Os alunos aí dando trabalho. Não obstante a relevância do estudo da história local regional, expressa em diversos documentos oficiais e nas pesquisas acadêmicas, não tem sido fácil desenvolver qualitativamente as propostas ora veiculadas. Na tradição curricular da história escolar, as histórias local e regional reconhecidas nessa tradição, respectivamente, como história do município e história do estado, constam como temas de estudo na terceira série, o novo quarto ano, na antiga terceira série do novo quarto ano,
e na quarta série, antiga quarta série e novo quinto ano, respectivamente. Nessas séries anos, as crianças encontram-se numa faixa etária entre os 8 e 11 anos, em condições limitadas para compreenderem a complexidade das abordagens político-econômicas e socioculturais. Eventualmente, temas da história local e regional aparecem nas séries finais do ensino fundamental. Isso quando são expressivos no contexto da história nacional, como, por exemplo, Canudos, Contestado, Guerra dos Farrapos, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, dentre outros. No ensino médio, apenas no caso de a escola fazer a opção por estudos regionais, haja vista a tendência de organizar fim de ano, os alunos estão soltos aí, dando trabalho aqui. No ensino médio, apenas no caso de a escola fazer opção por estudos regionais, haja vista a tendência de organizar os programas de história de acordo com as necessidades de preparação para o vestibular, prescindindo, assim, da história local e regional. Outro aspecto que oferece significativa dificuldade ao nosso trabalho pedagógico, refiro-me a nós, professores, que nos dedicamos a incorporar os estudos locais e regionais nas aulas de história, é a carência de subsídios, tais como obras acadêmicas de qualidade, bons livros didáticos, mapas, recursos iconográficos, fontes devidamente catalogadas e disponibilizadas. Fonseca comenta em 2003 a precariedade dos recursos disponíveis, destacando que, em geral, são constituídos de dados, textos, encartes, materiais produzidos pelas prefeituras, pelos órgãos administrativos locais, com o objetivo de difundir a imagem do grupo detentor do poder político ou econômico. Do ponto de vista da formação profissional, constata-se que o ensino da história nas séries anos iniciais é ministrado, invariavelmente, por professores titulados em nível médio, é modalidade normal, e ou graduados em pedagogia, tendo, portanto, uma formação polivalente que contempla todos os componentes curriculares. Considerando o reduzido número de carga horária destinada às disciplinas de metodologia do ensino de história e ou didática da história desses cursos, entre 60 e 180 horas, pode-se considerar que o conhecimento histórico que o professor dispõe para ensinar aos alunos está circunscrito, não raras vezes, aquilo que aprendeu na sua própria escolarização básica e ou na disseminação da tradição cultural operada em seu meio social. Nos cursos de graduação em História, a situação não é muito diferente, uma vez que os estudos regionais são consubstanciados, e de regra, em uma ou duas disciplinas obrigatórias. Ao passo que a História local fica circunscrita, invariavelmente, ao rol de disciplinas eletivas optativas. Então, como ensinar e apreender o meio, procedimentos, fontes e recursos? Nos primeiros anos de escolarização, a criança opera cognitivamente com base nas suas experiências pessoais e familiares, as quais configuram os chamados conceitos espontâneos. É no tempo e no espaço vividos que são ancoradas suas primeiras percepções do mundo e também suas primeiras referências acerca da história. Assim, as propostas de história para tais níveis tomam como ponto de partida os saberes dos estudantes e da cultura escolar, fazendo-los dialogar com os fragmentos de memória da comunidade para se aproximar da história vivida. Essa história, local e regional, sendo necessariamente entendida como parte integrante de uma totalidade, não um mero reflexo da história nacional, pode ser conhecida por meio do trabalho investigativo, fazendo uso dos procedimentos elementares da pesquisa, conforme as proposições dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, para o primeiro ciclo do ensino fundamental, indicado no box que eu lerei agora. Levantamento de diferenças e semelhanças individuais, sociais, econômicas e culturais entre os alunos da classe e entre eles e as demais pessoas que convivem e trabalham na escola, identificação de transformações e permanência dos costumes das famílias das crianças, pais, avós e bisavós, e nas instituições escolares, levantamento de diferenças e semelhanças entre as pessoas e os grupos sociais que convivem na coletividade, nos aspectos sociais, econômicos e culturais, identificação de transformações e permanência das vivências culturais, materiais e artísticas da coletividade no tempo. Para a operacionalização de tais orientações, podemos iniciar o trabalho investigativo dedicando-nos a educar o olhar dos alunos.
Sabemos que aprender através do olhar, desenvolvendo habilidades de observação acerca do que nos rodeia, especialmente do que nos parece familiar, não é tarefa simples. Requer tempo, prática, esforço deliberado, mas pode ser desenvolvido por meio de exercícios. As propostas de atividades aqui apresentadas são extraídas e parcialmente adaptadas de Maria de Lourdes Horta e Evelyn Grunberg e Adriane Monteiro, do Guia Básico de Educação Patrimonial. Conforme ilustram esses exemplos, mapas mentais, peça a turma para desenhar um mapa detalhado do percurso que faz diariamente entre a casa e a escola, da principal rua da cidade ou ainda das ruas que contornam a escola. Após comparar os mapas elaborados e refletir sobre a diferença entre eles, verifica-se, por exemplo, que alguns aspectos são lembrados por uns e não por outros. Alguns aspectos são lembrados e registrados pela maioria, ao passo que outros por quase ninguém. Exercício de comparação para auxiliar os alunos na compreensão dos estilos, formas, funções, características, tipologias e épocas diferentes. Selecione vários tipos de imagens de construções em revistas, jornais, internet. Recorte cada figura destacando suas partes, portas, janelas, telhados, chaminés, misture-as e peça aos alunos que montem novamente as figuras completas. Isso estimulará o senso de observação. Então é isso aí, só um pouquinho da história, explorando o ensino de história, explorando o ensino de história. Como ensinar a aprender e aprender no meio procedimentos, fontes e recursos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e lembrar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dentro se achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar a maior de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aqueles que eram outro por conta de conteúdo do outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário aqui. Aos 402 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que eram outro por conta de um conteúdo do outro. Aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e em outras redes sociais. E pedir desculpa aí por essa barulheira, por essa confusão que teve aqui durante esse vídeo, mas são a parte do meu cotidiano como professor e final de ano, Eu já não estou mais dando aula, não tenho aula hoje é mais recuperação, mas os alunos estão soltos aí na escola fazendo bagunça. Isso é escola final de ano. Aí durante o ano não é muito diferente. Hasta la vista, até a próxima.